Oiê, meu nome é Sofia e hoje eu vim trazer para vocês algo que eu já vejo poucos jovens fazendo hoje em dia, uma resenha literária, que é basicamente dar minha opinião sobre um livro em específico, que nesse caso é Divinos Rivais. Divinos Rivais é um livro escrito por Rebecca Ross, que acompanha a história de Iris Bino e Roma Kidd, dois jovens jornalistas que competem por uma promoção. Em meio a uma guerra brutal entre deuses, eles acabam trocando, secretamente, sem nem saber a identidade um do outro, cartas mágicas. Pois é, cartas mágicas. Descobrindo um amor profundo e que não esperavam ter um pelo outro. O livro é fantástico, a escrita da Rebecca Ross é em terceira pessoa, mas e mesmo assim dá pra sentir o que os personagens sentiram. É incrível, tu consegue tinha empatia para esse personagem, consegue se pôr no lugar deles, mesmo sendo em terceira pessoa, não em primeira pessoa. E além disso, tem dois pontos de vista, o da Iris e o do Roma, o que eu acho incrível. Eu adoro ver os pontos de vista diferentes das situações, ver como os outros pensam do outro. Isso é muito bom de se ler. E se eu posso te dar uma recomendação, eu te digo, leia Divinos Rivais, porque é simplesmente um dos melhores livros que eu já li na minha vida inteirinha. Sim, é clichê dizer que seus favoritos são os protagonistas? Com certeza, mas não tem como não ser Iris e Roma. Eu gosto mais de Roma do que da Iris, mas eu amo muito os dois. Eu me identifico muito com a Iris, mas eu amo de coração o Roma. Caso você ainda não tenha lido o livro, eu recomendo você sair nessa parte, porque agora vai começar os spoilers. Logo no início, temos a minha carta favorita, onde a Iris manda pro Roma falando sobre armaduras. Acho que todos nós usamos armaduras. Acredito que quem as não usa é tolo e arriscador de se ferir nas pontas afiadas do mundo inúmeras vezes. Se aprendi algo com tais tolos, no entanto, é que a vulnerabilidade é uma força que a maioria de nós teme. É preciso coragem para tirar a armadura, para permitir que as pessoas nos vejam como somos. Às vezes me sinto como você. Não posso correr o risco de que me vejam como sou. Porém, há uma voz baixinha, lá no fundo, uma voz que diz: você perderá tanto ao se reguardar dessa forma. Talvez comece com uma pessoa, alguém em que você confia. Você tira um pedaço da armadura para ela. Deixa a luz entrar, mesmo que isso faça você se encolher. Talvez seja assim que aprendemos a ser suaves, mais forte, mesmo com medo e insegurança. Uma pessoa, uma peça de aço. Digo isso, mas sei que sou repleta de contradições. Como você leu minhas outras cartas? Amo a coragem do meu irmão, mas odeio que ele tenha me abandonado para lutar por uma divindade. Amo minha mãe, mas odeio o que a bebida fez com ela. Como parece estar afogando, sem que eu saiba como resgatá-la. Amo as palavras que escrevo, até rapidamente perceber o quanto as odeio, como se estivesse sempre destinado a viver em guerra comigo mesma. Ainda assim, sigo em frente. E alguns dias tenho medo, mas na maior parte do tempo, simplesmente quero conquistar as coisas em que sonhei. O mundo que meu irmão seja em casa, seguro, e minha mãe seja bem, e eu escreva palavras que eu não deteste. Palavras que terão significado para outra pessoa. Como se eu tivesse jogado uma isca no escuro e sentido alguém puxar o fio ao longe. Certo, agora deixei minhas palavras se derramarem. Dei a você um pedaço de armadura, imagino. Mas acho que você não vai se incomodar. Eu acho essa carta super fofa, porque ela reflete na nossa vida, ela reflete no nosso dia a dia. Mesmo sendo um livro de ficção, obviamente vai ter coisas que a gente vai pensar, refletir. E eu diria que isso é uma certa filosofia, talvez. E eu acho muito fofo, porque realmente ninguém é completamente verdadeiro nesse mundo. A gente acredita que a gente tem uma máscara, mas a gente vai entregando a armadura pra pessoa. Então é uma filosofia que se aplica na vida real e eu acho isso muito fofo. Eu adoro essa parte por causa disso. Mas se você que tá vendo esse vídeo já leu Divinos Rivais, você sabe que a vida da Iris não é muito legal. A felicidade dela não dura muito tempo. E a vida dela é derrota atrás de derrota. Porque primeiro o irmão dela sumiu e não tem nenhuma notícia dele. Depois a mãe morreu. E ela não ganhou a vaga de colunista porque ela continuaria em Walwatch. E assim ela decide fazer o quê? Ela decide ir até a linha de frente. E na visão deles não tinha como piorar. Então é aí que ela conhece as queridas da Eti e da Marisol. E Roman, ao saber de tudo,
saber aonde a Iris foi, ele vai atrás dela. O que nos mostra que a Iris já estava apaixonado por ela. E eu acho isso tão fofo. Eu tenho que achar palavras lá pro Vitória, mas é tão fofinho. Ele é um querido com ela. Aí já mostra que ele já tá no Lovers enquanto a Iris tá no Enemies. Mas tudo piorou de vez quando a Iris foi pra linha diferente com Roma, onde eles viram batalha. E aconteceu a batalha em que jogaram uma granada. Roma se machucou protegendo a Iris, o que eu acho tão queridinho. Ele já tava totalmente apaixonado por Iris naquela parte, enquanto ela não sentia muita coisa por ele. Mas eu acho tão fofo isso. E tudo que ele conseguia dizer, em vez de deixar a Iris ajudar ele, era: pega minha mochila. Tem algo lá que eu quero que você veja. Ele queria que a Iris largasse ele para pegar a mochila e vazasse. A Iris, obviamente, não ouviu ele, mas acabou pegando a mochila de uma outra forma. E chegando lá, ela entende por que Roma queria tanto aquela mochila. Porque lá estavam as cartas dela. E ela fica indignada ao saber que o Carver, o C, era o Roma. E eu também ficaria indignada, mas eu acho que eu não devia ficar tão brava, sinceramente. Então ela vai confrontar o Roma lá no hospital. E assim, ela acaba brigando com ele, jogando as cartas, mas essa briguinha aí não dura muito tempo, porque logo depois eles fazem as pazes e tem o primeiro beijo deles, que eu acho tão fofinho. E daí a enfermeira fala que o Roma não devia fazer isso mais vezes, porque, tipo, ele tirou o soro, tirou a agulha que tava no corpo dele pra ir se desculpar com Iris. Ele não devia fazer aquilo mais vezes, obviamente. Mas aí eles falam que nunca mais faria isso. Só que sabemos que é mentira, porque ela faria assim. Quando o Roma voltou pra posada, ele tava todo borocochó. E a Ed precisou convencer a Iris a ir lá falar com ele. E eles vão caminhar juntos e já era uma das minhas cenas favoritas, uma das partes favoritas, em que tem várias páginas seguidas no livro marcadas. Em que a Iris fala que prefere salgado da estação preferida, que é outono, prefere o pôr do sol, que adora chá. O Roma responde que é uma formiguinha de tanto que gosta de doce, prefere nascer do sol, outono por causa do beisebol, prefere café. E aí ele sorri. Ela ri. Porque, de acordo com ela, rivais normalmente são opostos. E pra Roma, eles não são mais rivais. E mais ou menos por aí, o Roma se ajoelha pra ela e tenta fazer um pedido de casamento. Só que os pontos dele abrem. E aí, Iris, preocupada, não ia deixar ele naquela posição. Ela ia fazer ele voltar pro médico, ou pelo menos refazer aqueles pontos de alguma maneira. Porque ele tinha acabado de voltar do hospital. Então os dois voltam. E se eu não me engano, no mesmo dia, ambos ficam no jardim juntos. Estava só os dois. A Marisol estava no hospital. Aí eles cuidando do jardim. E daí aí eles faz o Roman ler uma das cartas. Que no caso eu não lembro exatamente qual é. Eu não tô meu livro em mãos. Mas na hora da edição eu vou tentar mostrar pra vocês. Ele lê uma das cartas em voz alta. E por aí acontece o pedido de casamento deles. Que é uma fofura, ela aceita, eles vão se casar no mesmo dia. O Roman diz que vai pedir permissão pra Kengan e também pra Kengan não, pra Marisol e pra Et. E daí ambos vão depois pra cozinha escreverem, porque eles não escreveram um artigo ainda, e aí estava preocupada com isso. E aí que dá tudo ruim, porque tipo, eles ouvem a sirene de quando a linha de frente tá chegando ali. E daí simplesmente entra a Kengan lá, eles separam os kits e eles decidem ficar todos. Mas o problema é que 2 kits sumiram. E daí deu ruim. Mas todos decidem ficar lá por pelo mesmo tempo pra depois saírem. E daí à noite acontece o casamento, que eu acho uma ceninha tão fofinha. O Roman depois sai a Iris lê uma das cartas delas, que é exatamente a da armadura. E depois, no dia seguinte, quando ambos acordam, deu tudo ruim. Tava dando tudo ruim. Tava frio, de acordo com a Iris.
tava mais frio que o normal, a visão tava estranha, os campos tava vazio. E, de repente, tudo começou a tremer, começou a ter terremotos. E daí a gente descobre, daí eles saem por causa que aconteceram bombas. E daí tem bombas. Nossa, essa parte. Daí acontecem bombas. E Roman e eles acabam se separando. E, sinceramente, eu odeio essa parte, porque eu acho tão triste que por eles se separaram. E eles acham que achou Roman, só que não achou. Na verdade, ela achou Forrest, que arrumou o jeito dela não se ficar com Roman, porque não tinha coisa suficiente. E daí, ambos tiveram que voltar pra Outwood, eles voltaram os dois. E eles não sabiam o que aconteceu com Roman. Na verdade, Forrest sabia, né? Forrest sabia muito bem o que aconteceu. Só que não contou pra eles. Eu acho que se eu fosse Forrest também não contaria. Ia preocupar demais a eles. Mas eu acho tão triste essa parte. Porque a gente descobre logo em seguida que o Dacre capturou Roma. E eu fiquei tão triste, triste. Porque, coitadinho do meu Roma. Ele se separou da Iris, ele acabou perdendo a memória, né? Dando spoilers de Promessas Cruéis. Mas é muito triste essa parte, porque ambos se separam. Aí ele está fazendo de tudo pra conseguir alcançar Roma, só que Forrest não deixava, e Roma também tava. Roma quase morrendo lá. E eu acho muito tristinho esse final. Mas mesmo assim, Divinity Vice é da duologia. Entre a duologia é o meu preferido. Eu gosto mais de Divinity Vice do que Promessas Cruéis. Porque Promessas Cruéis, se Divinity Vice é só derrota, Promessas Cruéis é mais ainda. E eu adoro o livro. Só que esse final é tão triste. Terminei louca e morrendo de medo pra como seria Promessas Cruéis. Dependendo de como for esse vídeo, eu acho que talvez eu possa até fazer uma resenha de Promessas Cruéis pra vocês. Então, comenta muito, deem muito like. E eu espero que vocês tenham gostado, tá? Beijos! Até a próxima!